Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios no Café. Este encontro semanal que nós temos aqui no SEI de Campinas, no Café Dialógico, Espaço Marco do Vale, que fica localizado na Rua Doutor Quirino 1856. Estamos aqui, então, novamente na nossa casinha de devaneios. E hoje o tema vai ser bem por esse lado. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, faço o convite para quem estiver aqui próximo à região de Campinas, até mesmo na própria cidade, que conheça, que venha visitar aqui o espaço do Café Dialógico, o Espaço Marco do Vale, que sempre estão tendo algumas exposições. A exposição que está ocorrendo agora vale bastante a pena, que é do Gersi Macari, de trajetórias, se não me engano, é algo que está em exposição, em cartaz aqui no SEI, e é realmente maravilhosas as obras que estão aqui, viu, pessoal? Inclusive aqui também tem eu não filmei hoje, mas aqui também tem a biblioteca do SEI, que aqui tem várias boas referências, e aqui o pessoal chegando. Uma outra coisa, um outro adendo, tá, pessoal? Se puderem dar boa noite e também falar o nome de vocês, eu agradeço. Por quê? Porque só está aparecendo para mim o nome que está no Instagram. Às vezes está, Clínica Terapias Online, por exemplo. E eu não sei a pessoa que está falando. Por exemplo, tem a Regicélia aqui, que eu acho que é Regina. Eu suponho que seja. Boa noite, que ela está no Rio de Janeiro. A Tatiana Morels, que também está chegando aqui conosco. Boa noite, Tatiana. Aqui, quem mais está chegando aqui? Tem a Ana Márcia, Neuropsi. Boas noites da Bahia. Olha só, estamos então alcançando todo o Brasil. Sejam muito bem-vindas então aqui ao nosso encontro, ao nosso espaço de devaneios, que hoje acho que a gente está na live de número 70 e alguma coisa agora, vou lembrar. A Esther Sobral chegando aqui também. Regina Célia, acertei então. Do Arraial do Cabo. Seja muito bem-vinda, Regina. Seja muito bem recebida aqui na nossa casinha de devaneios. E também, pessoal, eu sempre procuro ressaltar quando há ali algumas novidades, quando eu recebo-as também, para apresentá-las aqui pessoalmente, faço questão das novidades, das ótimas estreias que a Editora Vozes está lançando aí mês a mês. E aqui a Editora Vozes, um livro que eu vou recomendar fortemente para quem é e quem não é psicólogo, é um livro maravilhoso, é uma das teses que eu mais admiro e mais aproveito a forma como ela traz visões diferentes de uma coisa tão aparentemente batida, que é o Complexo de Édipo, que é este livro que agora está sendo reeditado pela Editora Vozes, ela estava numa outra editora, que é Édipo e Variações, o Carl Kenny com o James Hillman. Cada um tem um artigo escrito sobre o Édipo, a tragédia de Sófocles. O Hillman vai falar de uma forma mais psicológica, e o Carl Kenny vai trazer a maneira mais mitóloga, O Carl Kenny é um mitólogo. Então aqui temos duas narrativas extremamente interessantes. É um livro que revê o Complexo de Édipo, que também coloca o Complexo de Édipo ali, ou melhor, coloca a tragédia tebana como devolve a ela, o Hillman. Por que ele faz este artigo? Ele tenta devolver ao Édipo a sua narrativa mítica, ao invés de ser uma narrativa explicativa sobre os eventos humanos. O Hillman tenta revê-lo, por isso que eu chamo Édipo e Variações, de uma forma mítica, ou seja, o mito é aquilo que de alguma certa maneira varia, que nos traz olhares outros, não anulando os olhares que ele já entrega, como por exemplo o Hillman. Ele não está dizendo aqui nessa tese, não, que o Freud falou é besteira, absurdo, esquece o que ele falou, tem uma coisa melhor. Não, ele tenta trazer um outro olhar, uma variante deste olhar. Então esse livro aqui é uma
tremenda aula de psicologia, de psicanálise, de mitologia, de psicologia arquetípica para quem também estuda, enfim. É um livro que pode ser visto de diversas maneiras, é um livro fino, né? Dá para ver ali, não é um livro tão extenso, mas ele é muito prazeroso de ser lido, muito prazeroso. Então a minha recomendação é essa. Eu tenho a edição antiga, eu recebi da Vozes carinhosamente essa edição reeditada aqui que eles estão fazendo, e eu acho fantástico porque esse livro já estava esgotado há muito tempo. Ele inclusive tinha um valor muito salgado nos sebos e livrarias especializadas em livros antigos. Aí já cheguei a ver por volta de 200, 300 reais, e agora ele sendo reeditado, obviamente não vai estar por esse preço mais. Então vale muito a pena para quem quiser ali rever a tragédia de Sófocles, o Édipo, de uma outra maneira, abrir os olhos de uma outra forma, né? Usando a metáfora do próprio Édipo. E bom, vamos lá. Hoje eu venho trazer uma temática que eu já trouxe em algumas lives, porém eu acho que tem algumas coisas que elas valem a gente revê-las. Eu trouxe inclusive um livro que é de um apreço fantástico, porque eu queria trazer dentro desta live de hoje, aqui quem está perguntando, aqui a Daiane, é Daiane seu nome? Eu só consigo ver de novo pelo nome que está no Instagram, não consigo ver a da pessoa. Qual é o nome do livro? Eu vou mostrá-lo aqui, Daiane, porque o que acontece? Não fica gravado se eu escrever nos comentários. E também eu só posso fixar um comentário, né? É o Édipo e Variações, do autor Carl Kerning e James Hillman, este novo lançamento da editora Vozes. Eu recomendo fortemente este livro aqui. É um livro fantástico, assim. Eu já trouxe esse livro em alguma live, eu não vou lembrar qual. Eu inclusive peguei a versão antiga dele que eu tenho. Obrigada, imagina, Daiane. Eu posso trazê-lo de novo, a gente pode ali pegar ali um tema, alguma coisa e trazer aqui. Inclusive esse capítulo é fantástico, porque eu vou só recomendar esse capítulo para quem... Olha só o nome do capítulo: Cegueira Psicanalítica. Olha se não é um provocador nato esse Hillman aqui. Olha se não é um provocador nato. E ele não é o último capítulo, inclusive, tá, pessoal? Aqui ele depois vai colocar análise em coluna. Também tem uma outra curiosidade sobre esse livro que é bem interessante. O Hillman, ele trabalha, sim, com bastante afinco a tragédia do Édipo Rei. Porém, o Hillman, ele faz uma coisa que a psicanálise meio que esqueceu, deixou de lado, mas ele traz como uma abertura novamente, né? Traz uma abertura ali para lembrar que a tragédia do Édipo é uma trilogia, tá? O Édipo Rei é o início dessa trilogia, porque tem Édipo Rei, tem Édipo em Colono e tem Antígona, que é a filha do Édipo, que depois ela vai ali defender o pai, enfim, tem é mais complexo do que parece. E o Hillman também faz essa crítica no livro, dizendo que a psicanálise só pegou 1/3 do negócio ali, que esqueceu que o Édipo vai para Colono, né, em exílio. Ele está ali já exilado, ele já saiu de Tebas, ele já está cego, ele está ali junto com a sua filha irmã, sendo acompanhado, então ele está cego, e aí ele vai para uma terra nova, né, que tem até uma metáfora muito interessante em relação ao nome Colono, que quer dizer uma terra que tem fertilidade. Para quem lembra, inclusive, a tragédia do Édipo Rei, Tebas sofre por escassez, por a terra estar infértil, nada cresce mais ali. Aí começa todas as desventuras do herói edipiano, né, do Édipo. Deixa eu ver, ler um pouco. Eu posso ler um pouco sim, mas hoje não, porque senão não vai dar tempo nem de começar a live. Porque realmente, como eu gosto desse livro, eu vou viajando nele. Camila com Alê.
Boa noite, Camila. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Aqui eu estou só comentando desse livro aqui que, para mim, ele é um deleite. Ele é um livro maravilhoso e está à venda na editora Vozes. Aí que quem quiser comprar com cupom de desconto tem na página, tem aí o cupom Namorados 50, que dá ali entre 30% a 50% de desconto nos livros no site da editora Vozes, que eu sempre deixo nos memes, eu sempre deixo ali nas postagens principais, estão ali os cupons válidos por mês que estão ali na editora Vozes. Não, você já deu spoiler. Eu não dei spoiler, tem tanta coisa nesse livro aqui, viu, Ana? Eu só dei uma pontinha do iceberg, para você ter uma ideia. É uma pontinha só. A Daiane: eu sou psicanalista em formação. Inibem há 2 meses e estava procurando um livro para saber a história de Édipo. Então, Daiane, esse livro aqui... iniciei. Entendi. Iniciei há 2 meses. Esse livro aqui, ele é uma análise da tragédia do Édipo. Se você quiser saber a tragédia em si, né, que é um teatro, né, a tragédia do Édipo é contada, é narrada em forma de teatro. Então vem ali o coro, vem Tirésia, tem uma conversinha e tudo mais. Então, se você quiser, tem ali a trilogia tebana. Agora eu não vou lembrar qual que é a editora, se é a Zahar, eu não vou lembrar qual que é, mas tem algumas editoras que tem todas as trilogias da tragédia do herói Édipo aí, né, que vai passando por essa trilogia, que eu acho que é muito interessante ver que é uma trilogia, são 3 peças, não termina com o Édipo rei, pelo contrário, inicia. A Camila com ali, pode dar o nome do livro? Édipo e Variações. Estou apresentando o nome do livro para quem está chegando agora. Esta é a minha recomendação. Então, esse livro aqui, Daiane, ele é uma análise, ou seja, ele vai pegar algumas partezinhas ali do teatro, né, da tragédia, né, uma tragédia. Então, Dionísio está presente ali. E, obviamente, ele está presente, né, porque o Édipo basicamente fala de um outro que ele não sabe que ele é. Então, basicamente, Dionísio está ali dentro do palco o tempo todo, tramando as peripécias, né? Se vingando ali do Édipo tão racionalista, que por a gente poderia dizer. Então essa é a minha recomendação. Demoramos 20 minutos. Zahar, a Tatiana colocou. Ainda bem, obrigado, Tatiana. Eu estou tentando lembrar de cabeça aqui, mas a Zahar, então, ela tem uma edição que tem um compilado das 3 peças de Sófocles sobre Édipo, né, que eu já citei aí quais são. Aqui é a Mariana: estou em início de curso de psicanálise, qual livro você me indica? Um pouco difícil, né, Mariana, indicar um livro, porque eu não sei basicamente o que você está estudando, a sua área de interesse e tudo mais, porque tem diversos autores, sei lá. Eu acho que basicamente, para você começar um estudo, aprecie seu estudo. Então, você pode ler ali qualquer livro, você pode ler, sei lá, uma Ana Sui, você pode pegar um Mal-Estar na Civilização, do próprio Freud. Indicações são muito pessoais, são muito subjetivas, então todas as indicações que eu vou fazer são indicações com um cunho subjetivo. Você pode ler sobre isso e tal, mas acho que o intuito de uma psicanálise, qualquer ela que seja, a Daiane falou, livro Cartas para um Jovem Terapeuta, né, do Contar do Caligares. Sim, é uma boa referência também, ótima referência. Então tem diversas. Eu acho que interessante inclusive tem o Roberto Gambini, que é um baita autor. Ele tem é dele o Voos e Raízes ou é do Barcelos? Eu não vou lembrar agora. Mas o Gambini tem um livro também meio que introdutório, meio que para pessoas que estão querendo conhecer mais a psicologia analítica ali do Jung também, que é bem interessante. Aqui a Daiane, eu achei muito bom e fácil de ler. O Caligares, ele é muito bom mesmo, tá? Ele tem umas sacadas ótimas. Aqui a Ana Márcia: Neurose, Psicose e Perversão de Freud. Sim, tá? Que é a recomendação do pessoal. Tem também a Psicanálise de Boteco, é ótimo. Psicanálise de Boteco eu não conheço. Já ouvi falar sim, mas eu sinceramente
pessoalmente eu não conheço. Mas aí tem, né? Se quiser, sei lá, ver Jung, quer ver Memórias, Sonhos e Reflexões, que foi o primeiro livro, inclusive, que eu li do Jung. Se quiser pegar, sei lá, começar por Lacan. A oferta é grande, mas eu acho que vale a pena, pelo menos, começar com alguma coisa mais inspiradora, não tão teórica assim, porque aí tem algumas... É uma recomendação, de novo, subjetiva novamente. Por quê? Porque dentro da teoria você vai começar a ter um pensamento um pouco mais fechado. O que o conceito faz com a gente é meio que dar uma fechadinha no negócio ali. Acho o Freud difícil de ler, Alessandro Patrício, Psicanálise de Boteca. Tá, recomendação. Mariana agradecendo aqui. Eu agradeço vocês também, viu, pessoal? E bom, a conversa aqui tá ótima, aqui de umas recomendações de livro. A gente se estendeu bastante, acho que é a primeira vez que a gente se estende aqui em recomendação de livro. Mas é que esse livro aqui eu gosto muito dele, né? O Édipo e Variações. Aqui a Daiane, estou lendo do Jung, não lembro o nome, acho que Lacan seria para quem mais familiarizado com a psicanálise. O Lacan ele vai fazer uma revisão do Freud. Então, o Lacan... Precisa ler Freud. O pessoal já quer partir para o Lacan, mas tem muita coisa do Lacan que ele vai beber do Freud. Então, acho que tem que, pelo menos, dar uma entendida no pensamento do Freud para ir para alguns outros pós-freudianos. Né? Para o Winnicott também. Ele parece fácil, o Winnicott, mas ele também é um autor bastante elaborado, viu? O Winnicott... Tem aquele livro dele, O Brincar e o Ser, alguma coisa assim, que é um baita de um livro, para quem também quiser conhecê-lo. É uma sugestão também de iniciar ali uma leitura em psicanálise. Eu não vou lembrar se é exatamente esse nome, mas é por volta. Bom, mas hoje, o devaneio aqui está muito bom, mas eu quero trazer um pouquinho para a nossa temática de hoje, que eu vou meio que devanear um pouco sobre a questão ou a temática da interioridade. Mas antes de falar sobre interioridade, né, inclusive eu trouxe um livro que eu já falei sobre ele em outras lives, mas é um livro que, relendo ele tem uma potência poética maravilhosa, que eu também recomendo para quem quiser se aprofundar em poesia, que é este livro maravilhoso da Ana Martins Marques e Eduardo Jorge, Como se fosse a casa, uma correspondência. Eu vou ler um pouquinho desse livro hoje, mas eu vou antes fazer um pequeno devaneio, não vai ser tão longe do nosso tema, até porque ele é importante sobre o que nós vamos falar. Que é o seguinte: interioridade. Interioridade é uma qualidade bastante importante, porém, eu vejo que ela está sob constante ameaça hoje em dia. Pelo menos é o que eu venho vendo, esse sentido de interioridade sobre todas as coisas, principalmente consigo mesmo, né? A interioridade tem o sentido de morar em si, morar em alguma coisa também. Não só em si, mas em alguma coisa. E perceber os habitantes que moram ali. Mas antes de ir para esse lugar, eu queria fazer um pequeno comentário que eu acho devidamente interessante também, o Brincar e a Realidade de Winnicott, a Verônica aqui colocando. Muito obrigado, Verônica. Eu sei que era o Brincar e o Ser, Brincar e o Ser e o Brincar, mas é o Brincar e a Realidade do Winnicott. É uma boa recomendação também. Então, hoje eu vou trazer uma coisa interessante. Teve uma live, que inclusive o próprio tema da live é o nome de um artigo do Freud que está num livro do Rilke, se não me engano. Agora não vou lembrar qual que é o nome do livro do Rilke, vai me fugir a cabeça. Mas o nome do artigo do Freud chama Sobre a Transitoriedade. E é bem interessante porque o Freud ele vai pegar nesse artigo bem curto, né, sobre a transitoriedade, vai ali, inclusive não está à toa dentro de um livro do Rilke, porque o Freud teve um contato próximo, um contato até de conversas com o Rilke, que é considerado o maior poeta de língua alemã do século XX.
Tem uma coisa interessante nesse artigo, porque o Freud ele vai falar sobre beleza. Ele começa ali um pensamento sobre um passeio que eles estavam fazendo num parque lá, tal. E aí é um ponto, porque na tese ali do Freud, né, no pensamento do Freud, ele está vendo que ali tem-se uma certa melancolia em relação aos participantes ali do passeio, até o próprio Rilke, de que a transitoriedade seria algo contra a beleza. Seria algo que, digamos assim, mataria a beleza, digamos assim. Ele estava colocando até a própria questão ali das árvores, né, que elas perdem as folhas e tudo mais. Porém, esse é um ponto. O que o Freud, eu acho que ele vai captando dentro desse artigo, que é interessante, é que ele vai entender que a beleza, como um aspecto da psique, da alma, é aquilo que nos coloca em movimento. Ele vai chegando num ponto que inclusive é um ponto mítico, que é o seguinte: a beleza não é um aspecto decorativo. Beleza é aquilo que coloca duas ou mais coisas em movimento, ou seja, beleza também busca uma relação. Olha só a sacada dentro desse artigo, não só desse artigo do Freud, tá? Isso eu acho que também dentro de todas as concepções que a gente vai falando sobre míticas. Beleza não está na transitoriedade. A beleza é a transitoriedade. Se alguma coisa não está podendo ser transitória, não pode estar em movimento, ela está perdendo o seu aspecto de beleza. Pois a beleza é aquilo que também tem em si aspectos de fertilidade. Ela é fértil, ela traz algo novo. E talvez até a própria beleza seja algo que dentro da nossa sociedade, até entendida dentro da nossa sociedade, seja muito reprimida. Pois, a partir do momento que a beleza é tomada como um ponto de um objeto decorativo, ou um artifício decorativo, ela está a serviço de uma funcionalidade. Quando algo está a serviço de uma funcionalidade, olha para onde a coisa vai. Quando algo está servindo, né, quando a beleza não está ali movimentando aquilo que a gente chama de fantasia, de ideias, de alma, e por aí vai, ela está em função de alguma coisa funcional, alguma coisa produtiva, alguma coisa rentável e por aí vai. Olha o que acontece. Aí por isso que eu estou fazendo esse caminho devagar para o interior dessa casa. Olha só, uma coisa, não é muito, hoje não se está tão frequente isso, mas assim, a coisa de 10 anos atrás tinha-se essa frequência. Por que alguns ambientes não possuem imagens? Por exemplo, por que um banco dificilmente tem quadros, dificilmente tem janelas abertas? Por que um escritório é tão branco, ou tão cinza, ou tão compartimentado? Quando nós estamos falando em uma imagem, quando você coloca uma imagem diante de você, um quadro, uma escultura, seja o que for, a partir do momento que aquela imagem colore, dá um colorido para o seu dia, você começa a sonhar. A partir do momento que você começa a sonhar, você se distrai. A partir do momento que você se distrai, você está deixando de ser funcional. Você está deixando de servir a algum tipo de sistema. Alguns lugares que não têm, ou até melhor dizendo, os lugares que abolem imagens, estão a serviço de uma função. Bancos
escolas, igrejas, casas, apartamentos. O que mais a gente pode citar aí? Esses lugares que eu citei são só exemplos, tá? Mas lugares, espaços que não possuem imagens, hospitais não sei, pode ser que sim também. Eu não sei como é que estão alguns hospitais, para ser sincero, faz tempo que eu não vou no hospital. Mas eu acho que sim. Acho que também os hospitais, eu acho que é bem característico ali. O hospital é um lugar onde a pessoa já está enferma, de alguma forma, trata de enfermos. Mas percebe, eu acho que a questão principal ali não é só categorizar lugares assim, nesse sentido tão externo. Mas nós estamos dentro de uma cultura que retira as imagens dos seus interiores. Nós estamos dentro de uma cultura anti-imagem. E aí nós recebemos um bombardeamento de imagens, ou até melhor dizer, não vou dizer de imagens, de estímulos, de informações, de vídeos através do celular. Só que o celular, diferente de um quadro, por exemplo, como eu aqui havia citado, ele não sonha. Ele não permite com que a gente sonhe. Ele entrega sempre o conteúdo. Qual que é a lógica de um conteúdo de Instagram que demora 3 segundos, 5 segundos, 1 minuto no máximo? Inclusive, isso é uma pesquisa aí que o consumo de vídeos curtos diminuiu o tempo. Que as pessoas estão ali vendo vídeos assim de 5 segundos agora, 10 segundos. A captação de atenção está cada vez menor. As imagens que eu citei de quadros e outros afins, elas nos colocam num sonho. Elas nos colocam num sentido de interioridade. Agora, quando você, por exemplo, abre o celular, abre um TikTok, um Instagram, essas plataformas, a questão não é estar ali, uma atenção. Não quero aprender alguma coisa, eu quero captar essa coisa. Eu quero dominar essa coisa. Então, eu não... explica rápido. Tá se tendo uma intolerância a pensar. A realmente pensar. E o que é pensar nesse sentido? Eu vou pensar agora no sentido de não pensar por imagens. O pensar por imagens não é explicativo, é apreciativo. Qual é a diferença? Quando você aprecia, você está dentro de um paradoxo. Você está sendo transformado, você está em transitoriedade. Enquanto a explicação está reforçando aquilo que a gente chama de raciocínio lógico. Está explicando a coisa de uma forma cartesiana, linear. Inclusive tem até alguns estudos em cinema dizendo ali que vários filmes, principalmente aqueles filmes de heróis, eles são feitos de uma forma cartesiana, ou seja, todos os estímulos que estão acontecendo em cada cena estão sendo administrados para a pessoa apenas seguir o que está dentro dos conformes, não tem espaço para paradoxo. Não é um filme, sei lá, Ingmar Bergman, não é um Lars von Trier, por aí vai, que são filmes ali que você fala, que causam um incômodo, uma indigestão e ao mesmo tempo quase que obriga você a ficar com aquelas imagens incômodas de alguma forma. Então esse sentido de interioridade a gente está perdendo. A gente vem perdendo constantemente. E eu trouxe esse livro para uma coisa também. A partir do momento em que o sentido ou os sentidos de interioridade começa a ser perdido, eu não estou apenas perdendo, concentração, foco, ou relacionamento comigo mesmo, isso também, mas eu acho que tem um outro termo, uma outra ideia
essa palavra eu acho que ela é essencial. A partir do momento que nós não temos uma relação de intimidade com ninguém e principalmente consigo mesmo, nós não temos identidade. Nós só temos uma identidade a partir do momento que nós temos alguma relação de interioridade. Então estamos entendendo o seguinte, que o lugar aonde eu estou também me forma, me dá forma, me influencia, me inspira. Se eu estou num ambiente sem imagens, tolhido de imagens, muito higienizado, ele está adoecido, pois ele está retirando todas as possibilidades do meu interior sonhar. E quando eu começo a sonhar e quando eu começo a devanear, eu acho que isso é um transtorno, e que tem que ser limpo, e que tem que ser curado, e que tem que ser arrumado. Olha para onde a gente está indo. Estou falando, o nosso tema de hoje então é sobre os lugares que nos adoecem. As qualidades ou as características dos lugares que nos adoecem. Se o lugar está doente, eu também estou. Se o lugar cujo qual eu estou me impossibilita de sonhar, de me relacionar, de ter os meus próprios devaneios, se eu achar que isso é só uma coisa só para boi dormir, eu estou perdendo sentido de interioridade, e aí com o tempo eu não sei mais quem eu sou. A partir do momento em que nós somos definidos por o que eu faço, sei lá, eu sou psicólogo, eu sou não sei o que. A partir do momento que isso nos define, eu perco que a interioridade é variedade, é transitoriedade, como nós estamos trazendo aqui. Que eu não sou apenas isso, porque se eu for apenas isso, eu não posso ser outra coisa. Não existe Rhodes outros, só existe o Rhodes único, que é psicólogo, que é não sei o que, tanto faz. Só tem espaço para um. Ou seja, a casa, esse interior doente, é quando o interior é intolerante a diversidades. Agora comentários, estão chegando comentários, excelente, é assim que se faz. Morfeu dormir com alma. Mesmo a arquitetura atual é limpa, pouco artesanal, perdemos os detalhes. Sim, eu acho que tem uma questão ali do minimalismo, né? Eu não conheço tanto assim a arquitetura atual, até porque tem aí arquitetos fenomenólogos existencialistas que eles vão ver ali com a casa um sentido que transforma os seus habitantes. Tem ali um palasme, eu esqueci o nome dele agora, que ele tem ali um livro sobre isso. E ele é um arquiteto, se não me engano, finlandês. É um baita de um livro, que eu não vou lembrar o nome dele agora de cabeça, mas ele fala sobre essas questões da casa. Uma casa que não recebe elementos diversificados é uma casa doente. Ou seja, elementos outros. Uma casa que não recebe presentes. Que não recebe... que não sabe receber o outro. Né? O que se a gente não souber receber o outro, a gente não sabe receber nada. Principalmente nós. Nós matamos as nossas diversidades. Ao matar a diversidade, a gente mata as nossas belezas interiores. A gente dá trabalho. A desculpa e a justificativa para isso é que dá trabalho. Imagina, vai colocar um quadro aí, vai furar a parede, vai colocar um negócio aqui, tem que ficar limpando, dá trabalho. Sim, porque beleza dá trabalho. Para que você faça algum cultivo, dá trabalho. Esse é o mesmo
É a mesma justificativa que muita gente também não vai para análise, porque dá trabalho. Custa demais. Para quem assiste o Devaneio de domingo, o Hillman usa, inclusive, isso para falar sobre a Pratas, para falar sobre a Luna, a reflexão. Nós evitamos refletir, trazer as imagens de volta. O que é refletir também? É trazer o mundo de volta para mim. É trazer como as coisas que estão me reverberando sobre mim estão falando sobre mim. Isso é um trabalho. Agora, se eu vou lá só para ficar batendo um papo, beleza, a gente pode ficar batendo um papo por 5, 10, 15 anos, quanto for. Mas o interior vai continuar a mesma coisa, as angústias continuam a mesma coisa. O elefante branco na sala está lá ainda. O trabalho é, veja o elefante, continue olhando para o elefante, que de alguma hora ou outra você vai entender por que esse raio está fazendo aí. Ele vai te ensinar o que ele está fazendo ali. Ele não está ali à toa. Ele está fazendo alguma coisa naquele interior. Verônica, psicoterapeuta. Indicação de um filme, se me permite, professor. Quem era que fosse professor? Não sou professor, não. Eu sou um aventureiro nos devaneios aqui. Estudo, óbvio, aqui não vou falando sem pé nem cabeça, mas essa figura não sei se me cabe muito bem, mas agradeço, inclusive. A Substância, sim, a recomendação da Verônica é o filme A Substância. Excelente filme, viu, Verônica? Excelente. É pesado, mas nos faz pensar muito sobre essa questão de termos que nos modificar para se encaixar. É uma crítica, né? O filme A Substância, eu vejo assim que uma das características principais que ele nos coloca é exatamente uma subserviência a uma beleza decorativa. Eu só tenho acesso ao mundo se eu tiver ali, for bonito e tudo mais. Eu tenho que adiar cada vez mais o encontro comigo mesmo. A indústria da beleza como uma indústria da decoração, como uma indústria do tipo, a beleza só funciona, elas têm que ser subserviente. O que ela vai me dar? Ou seja, em vez da beleza ser algo provocativo, né, trazer exatamente o elemento da transitoriedade, aí nós estamos colocando um elemento que na sua interioridade está apodrecido. Acho que o filme A Substância coloca muito essa relação ali, desse duplo, que vai apodrecendo. É o que acontece ali com a... Esqueci o nome da artista principal agora, depois fugiu. Fugiu o nome dela, vocês vão lembrar para mim. Mas ela vai apodrecendo, você vai vendo ali o que está acontecendo ali no filme. É uma ótima indicação, sim, Verônica. Muitíssimo obrigado. Que daqui a pouco o pessoal vai lembrar para mim o nome. Mas eu queria chegar com esta live a tentar devolver um pouco esse sentido de interioridade sobre as coisas. Demi Moore, obrigado, Morfeu Dormir com Alma. Demi Moore, ela mesma. Então, eu selecionei alguns poemas, estou tentando aqui achar aqui, tá, pessoal? Os poemas que eu selecionei aqui. Eu já li esse aqui, mas não vou cair na tentação de lê-lo de novo, porque senão eu vou ficar muito tempo nele. Eu queria ler... Deixa eu ver se esse aqui... É no começo do livro, quer ver? Aqui. Demi Moore, muito obrigado, viu, gente, que vocês lembraram para mim o nome da artista. Aqui eu vou ler alguns trechinhos que eu selecionei deste livro fantástico da Ana Martins Marques com o seu amigo Eduardo Jorge, que chama Como Se Fosse a Casa, né? Eu vou apresentar novamente o livro. Para quem aprecia poesia, esse livro aqui é um prato cheio, apesar de ele ser finíssimo, né? Dá para ver. Mas, assim, a profundidade dele é relativa à sua finura. Quanto mais esse fino do livro engana. É aqui uma outra coisa. Esse livro aqui é como se cada página fosse um convite a permanecer nessas páginas, de tão belo que ela vai descrevendo este morar.
Eu vou antes, fazer uma pequena introdução a este livro que eu acho muito interessante. Esse livro surgiu, a ideia de fazer esta live hoje surgiu, inclusive, de uma sessão onde a angústia de se estar morando em um lugar onde não se sente casa, aonde a palavra casa não faz sentido, estava proeminente. Em curiosidade, a pessoa em si mora em um apartamento. Relacionando, aqui, esta troca de correspondências que o livro sugere é também uma troca que, aqui o próprio livro começa aqui, olha só o prefácio dele, não é bem um prefácio. Este livro é resultado de uma correspondência entre Eduardo Jorge e Ana Martins Marques, durante o período em que ela morou no apartamento dele, no edifício JK, projetado em 1952 por Oscar Niemeyer. Eduardo continua em viagem. Provavelmente enquanto o livro estava sendo publicado, Então, a Ana Martins Marques também estava dentro de um apartamento, que não é dela. Ela estava em um período transitório ali. Era um apartamento do seu amigo. E eu não sabia, mas este edifício JK, que está em Belo Horizonte, me corrijam se eu estiver errado, mas a informação de que tenho, e que achei muito relevante e interessante, é que é um lugar enorme. É um lugar ali que cabe não sei quantas mil pessoas, inclusive. É um lugar muito grande. E Ana Martins Marques escreve, corresponde a este lugar. Como uma boa poetisa, ela não está apenas no lugar para fazer daquele lugar uma moradia, no sentido de ficar ali um tempo e depois sair. Ela está no interior. O que um poeta faz é entrar no interior de todas as coisas. Morar junto com elas. Concentrar-se nelas. Ela se concentra neste apartamento. E ela vai escrevendo o seguinte. Vou ler algumas passagens de escolha minha, de escolha própria. Deixa eu só ver se eu vou ler essa daqui primeiro. Aqui. Ela recebeu, mas não leu, o regulamento do prédio, o protocolo de incêndio nos objetos alheios. Alguma vez morou aqui alguém que amava as imagens. Deposita-se quieta a memória de outros corpos, de coisas acabadas ou mal acabadas de nascer, feridas antigas Espera um minutinho, espirrar. Pronto. Desculpe, pessoal. Deposita-se quieta a memória de outros corpos, de coisas acabadas ou mal acabadas de nascer. Feridas antigas, indecifráveis, mas de que, algum modo, ainda perduram na parede vermelha, amor que não cicatrizou. O que mais a impressiona são os corredores. Ela poderia percorrê-los durante horas, mas de repente se dá conta de que não andou nem 1 metro a mais do que o necessário. Entre o elevador e a porta do apartamento, a não ser no primeiro dia, quando errou o caminho, porque ainda não tinha entendido a lógica, par para um lado, ímpar para o outro. Ela está do lado par. Ela procura estudar o modo como a luz se distribui pelos cômodos a certa hora. E dar-se conta
dos pontos de convívio entre o dentro e o fora, o trânsito pesado nas horas comerciais, a rapidez dos ruídos, os acidentes de percurso, sua imagem refletida, que vem sujar ainda mais as janelas que ela não sabe limpar. Uma casa, membrana entre o corpo e a noite. Um filtro para as formas do mundo. Anteparo contra os golpes do dia, onde as vigas se põem a cantar. Aqui ela se sente mais exposta, mais exterior do que interior. Como se a casa não fosse doméstica, como se morar fosse uma afronta à intensidade do dia. Que tem mais algumas escritas aqui. Estamos já quase no final da live também. Aqui, achei. Ela tem à mão uma porta. Ela tem o chão a seus pés. Um teto lhe subiu à cabeça. Janelas suficientemente altas para o salto, por onde a paisagem entra sem a prévia anuência da administração. Se ao menos fosse possível saber se voz ou microfonia, rota ou rotina, êxtase ou engano. Sentir é um sítio difícil. Permanecer é um périplo. Périplo é uma viagem de longa duração. Essa frase aqui eu acho fantástica. Acho que vale aqui colocar na geladeira. Acho que dá para, sabe aquelas frases de geladeira que dá para colocar, sei lá, no quarto. O pessoal faz aquelas frases e coloca no quarto. Permanecer é um périplo. Ou, em outras palavras, permanecer é uma viagem de longa duração. Acho isso é fantástico. É uma genialidade essa moça. E continuando aqui. Aqui se está o mais longe do cavalo, o mais longe da árvore. Saber que o concreto enlouquece, que as pessoas se desgastam, racham, acumulam sombra, que o cimento sonha, as pessoas trincam por solidão. Saber que nem sempre se pode puxar pelos cabelos o pensamento. Últimos poemas. As crianças não se cansam, esgotam suas energias, caem dentro do sono, mas não se cansam. O cansaço é o fim da infância. Pode ser que seja assim, que só para elas exista a casa absolutamente. E depois disto, ensaios de morar, onde melhor nos convém, experimentos de ajuste, do corpo à arquitetura, ligeiro desconforto e desamparo infinito. O ponto fixo nos transforma no que ele é. Trouxe este livro mais como um apreciativo para que a gente comece a repensar algumas coisas no seguinte sentido. Nós não somos diferentes daquilo que nos dá um espaço de interior. Se os nossos espaços de trabalhos interiores estão sem imagens, sem sonhos, sem recordações, sem memórias, de alguma forma ou de outra nós estamos adoecidos. Aqui, memória não é só lembrar um acontecimento que aconteceu em 2020, tanto bolinha e tudo mais. Aqui, a memória é uma arte de ver de novo. A Ana coloca isso. Eu trouxe alguns trechos provocativos deste livro maravilhoso, exatamente de trazer que a memória é uma arte de rever, de revisitar. A memória está vinculada, talvez, ao que nós chamamos de religião.
nós estamos buscando uma religião quando lembramos de alguma coisa, ou quando algo nos lembra de si. Como se aquele espaço fosse incansavelmente um espaço de novidades. Como se aquele espaço dissesse: lembre de mim, que eu lembro de ti. Olhe para mim, aprecie-me, que eu te devolvo não só aquilo que eu preciso, mas o que você precisa. A partir do momento em que sentir falta de sonhar, eu vou lhe dar um quadro. A partir do momento em que você sentir falta de verdade, de estar cansado, eu te darei uma cama. A partir do momento em que sentir vontade de conhecer outras histórias, eu te trarei livros. É isso que a nossa relação com o nosso interior traz. Ela não é para funcionar, ela é para nos localizar. Quero ainda trazer uma reflexão do Bachelard que fala sobre isso. Tem um livro dele que fala sobre. Mas o Bachelard, ele vai entender que a atividade imaginal, que o fantasiar, ele não é um problema. Ele é o que está acontecendo nas coisas e você não vê. O que está acontecendo também dentro das coisas em você. É uma atividade relacional. Você não está só falando de fulano, você está falando de você sem você saber. Esse fulano que você fala está te correspondendo. Está mostrando coisas do seu interior que você não conhece. Porque ele vem de fora e traz consigo uma novidade. Ele te tira de si para que você veja melhor o que está em si. É o que a gente tenta fazer, né? Boa noite para Gleide. Gleide chegando aqui no Devaneios. Tatiana Morels. E lembrar de ver a beleza, mesmo nas perdas. E de novo, né, Tatiana? Acho que a questão ali é que a beleza está na transitoriedade. Ou melhor, desculpa. Ela não está, ela é a transitoriedade. Se a gente levar isso como um tipo de olhar para as coisas, nós vamos ver que nas perdas nós estamos em contato mais profundo com a beleza. Existe alguma coisa de belo na perda que de alguma coisa ela está transformando. Ela é involuntária aos meus desejos, à minha vontade. Ela age involuntariamente àquilo que eu quero. Tatiana. Está internalizada como um refúgio dentro da alma. A beleza está buscando outras relações. Ela fala: olha, eu só posso permanecer enquanto eu continuar sendo bela. E quando eu não for bela, eu vou para outro lugar. Ela também precisa ir embora. No tempo dela. Porque ali ela fez alguma coisa. Ali ela está achando um sentido próprio de interioridade. Ela está achando a sua identidade. É por algo ser perdido que esse algo também está trazendo o que eu sou. O sentido de interioridade e de identidade estão juntos. Morfeu dormir com alma. Cara, que live foda. Imaginar para habitar. E para ser. O lugar que eu habito é o lugar que eu sou também. Psicóloga Raquel Abade. A gente tenta fazer, verdade. E a gente vai entrando, a gente vai deixando com que a possibilidade de que as fantasias que eu tenho se apresentem da maneira delas, que eu vou me conhecendo. O conhece-te a ti mesmo conheça quem você não é. Se você conhecer já quem que eu sou, você não está conhecendo nada de si. Ou seja, me conheça as variáveis. Eu só posso conhecer quem eu sou em variáveis e não apenas em essa coisa, em integridade. Se eu for muito coerente, se eu for muito íntegro, talvez eu não me conheça tão bem. Talvez eu esteja expulsando
algumas visitas de casa, pois elas incomodam, elas não estão me agradando. Fica esta preocupação. Verônica, perfeito. Se imaginar é conhecer através das suas fantasias. Sim, sim. É o que nós fazemos aqui em todas as lives, inclusive, Verônica. Seja muito bem-vinda. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Devaneios no Café. Eu venho agradecer imensamente a essa participação tão rica e receptiva que vocês tiveram aqui hoje. Foi uma live realmente de uma troca, Tatiana Morelos, mais uma live maravilhosa. Eu que agradeço muito, viu, Tatiana? Foi uma troca bastante rica mesmo. E que a gente possa fazer isso, porque uma casa que não tem trocas é uma casa que está... o interior que não faz trocas, ele está apodrecendo. Ele apodrece. O que é a troca? A troca é uma possibilidade de respirar, de dar ar às coisas. E claro, a gente está falando isso com uma analogia, uma metáfora. Amei devanear com vocês. Eu que agradeço, viu, Verônica? E agradeço demais que nós possamos ali refletir sobre essas imagens aqui, a gente colorir o nosso espaço interior, que é o que nós também estamos fazendo, jogar tinta nas paredes. Tintas, não uma tinta, mas tintas. Devanear nos colore por dentro. Muitíssimo obrigado a todos e a todas que participaram desta live. Agradeço muito. Nos vemos semana que vem em mais um Devaneios do Café. Ótimo feriado para vocês. Muitíssimo obrigado novamente. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.